Eu tenho sentido muita falta de uma visão, assim, da coisa, sem paixão, sabe? Sem querer forçar a narrativa para um lado, para o outro. Simplesmente olhar para a situação como um tabuleiro mesmo, com as peças se movimentando e você fazendo uma observação de movimento, né? A primeira coisa que eu notei, assim, nos primeiros minutos da reunião é que era uma coletiva de imprensa que o Bolsonaro nunca conseguiu ter a oportunidade de dar para a imprensa. Ele estava cercado de pessoas que estavam ouvindo ele, sem interrupção, sem falar nada que deixasse ele desconcertado ou irritado, que esse sempre foi o fraco do cara. Não só isso, né? Eles não poderiam desrespeitar ele em reunião. Então ele sabia que ele estava ali num ambiente bem amigável. E ao mesmo tempo que ele estava num ambiente amigável, ele já estava vivendo um histórico de, entre aspas, divórcios, né? Com os aliados dele. Então ele sabia que tinha caras ali que ele não poderia ser ele mesmo, né? Assim, no sentido de falar qualquer coisa sem pensar. Tinham várias pessoas ali que potencialmente poderia ter alguém no meio delas que fosse falar depois com algum jornal, com algum jornalista, formador de opinião, enfim. Então ele estava num cenário ideal. Ele estava se sentindo confortável e ao mesmo tempo ele sabia que ele teria que ter ali um pouco mais de decoro, sabe? Um pouco mais de cuidado, de etiqueta na maneira de falar. A grande mídia não percebeu isso, que era um cenário que tinha tudo para acontecer dessa forma. E o que a grande mídia fez? Ela começou a insinuar fortemente que você veria o Bolsonaro nu nessa coletiva, nessa reunião ministerial. Você veria o Bolsonaro na mais alta intimidade, ele falando tudo que ele pensa mesmo, quase assim como se fosse aquela cena com o vilão falando o plano dele em voz alta e rindo. A mídia pintou muito essa cena, insinuou muito isso. E todo mundo ficou com essa expectativa de encontrar o Bolsonaro nu, usando o banheiro, sabe? Falando as coisas mais terríveis, rindo. Eu vou ver o Bolsonaro totalmente transparente. Ele sendo ele quem ele sempre foi. Vou ter acesso aí a uma coisa muito, muito íntima. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro estava falando coisas extremamente inspiradoras, né? Discursos populistas, falando que se importa com as pessoas, que fica triste de não poder visitar cada pessoa que sofre nesse país. Falando coisas muito assim inspiradoras, né? O povo elegeu ele com essa imagem, ele só reforçou a imagem. E aí que entra, né, a parte da Polícia Federal. Ele soube encaixar bem um pretexto ali. Ele falou assim: não, é que estão perseguindo pessoas da minha família humildes que não tem nada a ver com política e eu preciso de relatórios que me avisem quando uma mentira dessas pode vir à tona para que eu consiga proteger esses indefesos. Sou eu que tô aqui na política. Não encontram nada de errado na minha vida e querem ficar manchando a imagem dos meus familiares. Por causa que a mídia colocou essa imagem de que ele seria revelado, né? Fica muito difícil você falar para a pessoa assim: não, espera. É que na verdade, e começar a explicar preâmbulos complexos do sistema, porque a mídia mesmo simplificou a narrativa. Ela falou: você vai ver ele sendo malvado. E de repente, ele foi assim, super na imagem, né? Um cara preocupado com a nação, um cara inspirado e tal. E onde ele derrapou é um detalhe assim bem oculto, diferente do que a mídia falou que seria. Você tá preparado para ver uma coisa escrachada e de repente aparece uma manchinha ali. E você fala: não, tá aqui, ó, aquela coisa enorme que eu falei que você ia ver, na verdade tá dentro dessa mancha. Agora eu vou pegar um microscópio. Você não vai mais ter interesse. Você vai falar: cara, você me enganou. Aqui não tem nada demais. Essa é a sensação que vai ficar na cabeça de muita gente. Seria muito mais inteligente da mídia eles se prepararem a população antes, onde eles diriam: vocês vão ver ele fazendo um discurso muito bonito, porém vai ter um detalhe que a gente vai explicar para vocês que vai ser muito importante. Todo mundo estaria então preparado para isso. Mas a mídia preparou o pessoal para outra coisa. Parece que a principal função da mídia não foi cumprida, né? Que era saber o que ia rolar, e eles tiveram oportunidade, né? Porque houve uma apresentação desse vídeo a portas fechadas, onde todo mundo teve que deixar o celular fora e viu o vídeo inteiro, sem a censura, né? Até que a Polícia Federal fez nas partes diplomaticamente comprometedoras. Então assim, a mídia tinha acesso ao que mais ou menos era. E eu não sei o que aconteceu, sabe? Se foi má informação, se a pessoa chegou lá exagerando muito pro próprio pessoal da mídia, falando que foi terrível e tal. Mas eles prepararam uma narrativa muito desalinhada com a realidade.
o ponto alto do Bolsonaro ali, que é onde teoricamente a mídia disse, olha, é aqui que ele vai dizer que vai mexer na Polícia Federal para salvar a pele dos filhos, na verdade ele falou com um pretexto de proteger pessoas distantes da família dele de fofoca. Foi essa a desculpa. E outra coisa também muito importante, né, que a mídia poderia ter se preparado melhor, o Sérgio Moro, ele divulgou, né, um trecho da conversa minutos antes da reunião, onde o Bolsonaro já dizia, eu vou tirar o cara da Polícia Federal, você só vai poder escolher como ele vai sair. E isso também ajudaria na narrativa que a mídia queria passar. Mas eles deram um tiro no pé, foi uma coisa assim que beira o amadorismo, assim. E depois vem os ministros, né? Não todos falam, mas alguns falam, e todos eles, de novo, parecia uma grande coletiva de imprensa. Eles falam que eles são preocupados com o povo, que eles querem um país melhor, e todos eles demonstrando otimismo, falando, essa fase vai passar, essa pandemia vai passar e nós vamos conseguir nos reerguer. Damares falando, enquanto essa pandemia acontece, temos que cuidar do povo brasileiro, e falou sobre os índios, e falou sobre a comunidade cigana, e falou sobre ucranianos que moram no Brasil e que o governo anterior nunca falou sobre eles, e como ela se preocupa. E assim se seguiu, vários ministros com falas retumbantes, inspiradoras, otimistas, só tiro no pé, metralhadora no pé da mídia. E aí chegou a frase do Weintraub, a outra polêmica seguida da do Bolsonaro, né? Falou que em Brasília tem muitos corruptos, falou que ele já tinha uma imagem negativa de Brasília antes de entrar nela, e agora que ele faz parte dela, ele viu que é muito pior. Existe muita gente ali vivendo num elitismo exagerado em cima do dinheiro de gente pobre, e que existe muita roubalheira, e que todo mundo deveria ser preso, começando pelo STF. Então ele deixou assim a fala dele bem encalçada. É o que todo mundo pensa, todo mundo. Ninguém acha que o ministro da STF é um cara limpinho, ninguém. Todo mundo tem aquela visão, aquela imagem triste, né, dos caras pedindo cesta de café da manhã super caras, os caras aumentando o salário deles às alturas, com penduricalho. Ninguém tem uma imagem positiva de ministro do STF. Ninguém. Pode ser errado, mas de novo, tava todo mundo preparado para ver uma coisa escabrosa. Viu o cara falando o que todo mundo pensa, falando que deveria aprender. Ninguém consegue fazer esse link. Ah, mas é que ele não pode falar isso. Tipo, agradou muito as pessoas que apoiam esse pessoal, e até pessoas que não apoiam eles concordam com essa frase. Aí beleza, passou a frase do Weintraub. Aí vem a frase do Salles, né? Que aí foi a pior de todas, assim, a que realmente ele não calçou com nada, não dá pra dizer que teve um contexto, não sei o que. Ele falou merda mesmo, assim, tipo, direto. Ele falou, vamos aproveitar a distração que a mídia está tendo aí com o assunto do coronavírus para acelerar e passar um monte de projetos aí, como se diz, desenrolar o nosso lado. Porém, a gente já está acostumado com esse tipo de narrativa. Do Senado se reunir em sessões extraordinárias, acontecendo no meio da madrugada, sem avisar ninguém, aprovando coisa que a gente acha absurdo. Isso já desde sempre, esse tipo de coisa acontece. E a gente sabe. A gente também já ouviu aquela expressão, a mídia está fazendo cortina de fumaça, quando elas começam a focar muito num assunto que não tem muita relevância, e de repente você descobre que lá na Câmara, lá escondidinho, eles estão aprovando alguma coisa estranha, eles estão fazendo alguma reunião estranha com uma pauta polêmica. Então assim, é muito fácil o cara pró-Bolsonaro, né, dizer, ué, mas isso sempre aconteceu, só porque é do governo Bolsonaro, nosso herói, entendeu? Então assim, acabou acontecendo que essa reunião, que teve quase 2 horas, foi 1 hora e 54 minutos, foi muito bom de propaganda para esse governo. Se o apoio popular estava um pouco enfraquecido, ele retornou, entendeu? Porque todos eles pareceram pessoas preocupadas com o país, e inclusive essa coisa ficou até essa coisa meio do mártir. Os caras estão falando coisas que não deveriam em prol do povo, olha só, né? Existe causa mais bonita do que você infringir uma lei do que ser pelo povo? Entendeu? Então assim, fortaleceu muito. E é isso, eu achei pertinente trazer essa análise para vocês. Agora, se isso é bom pra gente, se isso é ruim, aí cabe a vocês me dizerem, né?